Você conhece os desafios que as crianças autistas enfrentam para brincar em grupo? E como você pode se tornar um agente de transformação, ajudando aí a desenvolver, através de estratégias práticas, essa criança? Então vem comigo que eu quero te ajudar. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Neuroeducação, e eu estou muito feliz em apresentar para vocês o professor Luiz Paulo, que é um especialista em psicopedagogia. E nessa palestra ele vai compartilhar diversas dicas de como você pode desenvolver as habilidades sociais de criança com TEA e incentivar também ela a brincar de forma social. Vamos discutir também atividades que elas gostam de realizar nesse contexto. Mas vamos lá? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Você está pronto? Então vamos lá aprender com o professor. Aprenda como ensinar crianças com TEA a brincar socialmente. Então, a gente vai poder estar falando sobre isso. Eu trouxe brinquedos aqui para vocês, para a gente poder mostrar para vocês alguns brinquedos que eu utilizo na minha prática também, na intervenção, para a gente poder trabalhar, dar ideias, dar sugestões para vocês também. Então, transtorno espectro autista e o brincar, né? Primeiro de tudo, nós temos que entender, né, gente, que o princípio importante dentro de um processo do brincar, quando se trata de crianças com autismo, é o fato da estimulação precoce. Quanto mais precoce for todo esse desenvolvimento, todo esse estímulo, todas essas possibilidades do brincar, melhor será o prognóstico e as possibilidades com que esses estímulos vão estar interagindo com essa criança, né? Melhor vai ser o desenvolvimento dessas crianças, né? A oportunidade que ela está tendo frente a esse processo. Então, a estimulação precoce, ela consiste, através do brincar, uma das formas mais naturais e efetivas para o desenvolvimento de uma criança, tá? Com transtorno de desenvolvimento. Então, o que ela vai possibilitar, né? Por que é importante a estimulação? Porque nós vamos acabar trazendo a possibilidade de habilitar essa criança, habilitar ela para o brincar. Ela não sabe como interagir, porque nós temos que levar em consideração também todas as possibilidades, tá? Que essa criança traz frente ao seu desenvolvimento. Então, nós sabemos que ela tem uma dificuldade importante quanto ao socializar, né, quanto interagir, né, quanto criança pequena. Então, cabe a nós a importância de motivar essa criança para este ato. E isso é essencial em termos da brincadeira, do estímulo frente às crianças com autismo, tá? Então, de uma inabilidade, nós vamos trazer a possibilidade de habilitar mesmo, de fazer com que ela brinque, que ela esteja motivada, despertar a motivação. A motivação no autismo, é muito importante a gente entender que ela é muito mais externa do que interna. Quando que é interna? Quando é algo que é muito do interesse deles, é algo que é muito forte, isso a gente não precisa nem se preocupar. Por exemplo, se aquela criança ela já está gostando de letra, gostando de número, lá quando muito pequena, podem ficar tranquilos, que essa criança é bem provável que ela vai se alfabetizar sozinha, muitas vezes, tá? Porque é um interesse muito forte. E o que a gente tem que entender? Aonde que a gente tem que trabalhar? Nas dificuldades, tá? Então, isso é muito importante que a gente possa ter esse conhecimento, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente ter a essência de quem é aquela criança que está na nossa frente e as necessidades dela frente ao estímulo. Então, nós precisamos entender que num processo de intervenção da criança autista muito precoce, bem na etapa do brincar, de ela descobrir esse estímulo, ele é essencial para toda essa possibilidade com que o desenvolvimento vai acontecer tendo toda uma gama de estímulos e possibilidades, com o objeto, com a criança, né, alternando com uma brincadeira,
tudo isso vai fazer a diferença. E vai estar proporcionando o quê? A brincadeira socialmente, estar socialmente, partilhar uma experiência, né? Partilhar, estar brincando, né? Trocar, fazer trocas com o brinquedo, e verificar que possibilidade que aquele brinquedo pode trazer, aquela brincadeira está favorecendo. Então, isso é essencial, tá? Então, muitas vezes é marcado por uma inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem e comportamento restritivo e repetitivo. Então, há comportamentos muito restritos na criança com autismo quando pequena, que ela gosta de brincar com o mesmo material, com o mesmo brinquedo, da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, né? Repete muitas vezes sempre aquela mesma brincadeira, ou até mesmo a forma, ela brinca com o carrinho, ok, mas qual é a qualidade dessa brincadeira? Só enfileirar não é brincar, ali ela está tendo um comportamento repetitivo, né? Extremamente restrito na hora de brincar com o carrinho. Então, cabe a você, como profissional, pai, mãe, que trabalha com essa criança, que estimula essa criança, né, para o seu desenvolvimento, entender que é necessário ter estratégias, que é necessário conhecer este perfil desta criança para poder promover possibilidades de ensino. Isso é essencial. Então, é através do brincar que as crianças aprendem habilidades sociais, né? Saber estar compartilhando o brinquedo, estar presente ali, né? Saber que um amigo está esperando o outro a sua vez para poder brincar também. Aquela criança vai brincar na cama elástica. Então, ele tem que aprender a vez dele que o outro tem que sair para ele poder entrar. Então, tudo isso é ensinado através de habilidades essenciais para que isso aconteça, tá? Entra o compartilhamento, a questão da cooperação, a troca de turnos, isso é extremamente importante, tá? Então, isso vai favorecer através do brincar, tá? Isso brincar possibilita essa criança o desenvolvimento da própria questão da linguagem, gente, né? Do desenvolvimento dela estar naquele ambiente, de estar compartilhar de uma experiência. Tudo isso, com um brincar dirigido, adequado, estruturado, vai facilitar com que essa criança possa fazer parte desse contexto e ter habilidades essenciais para o desenvolvimento, tá? A gente chama muito, dentro dos programas de trabalho, dentro de toda essa perspectiva de quais são as habilidades essenciais que aquela criança que está chegando, aquele bebê, necessita para o desenvolvimento depois, futuro, de outras áreas. Então, isso é necessário a gente saber, isso é necessário a gente entender, compreender essa informação, vai fazer toda a diferença no nosso processo, tá? Frente a uma intervenção com crianças com autismo. A linguagem social, ela é aprendida, a autoestima, ela é construída e as amizades são formadas durante as atividades recreativas com outras crianças. Ou seja, um autista vai ter interesse por outro autista que tem, às vezes, os mesmos interesses, onde a possibilidade da socialização, dessa recreação acontecer de uma forma muito, muito sutil, muito rápida, muito precisa. O que cabe a nós, enquanto profissionais, proporcionar essas possibilidades, tá? Que o estímulo, a estrutura do ambiente, para que isso, o resto pode deixar, se estiver bem organizado, essa criança entendendo o que ela precisa fazer acontecer ali, vai dar certo, tá? E isso eu digo para vocês que é uns grandes ganhos que nós temos trabalhando com autismo, né? É o fato de você entender toda uma ciência que trabalha com essas crianças, de práticas baseadas em evidência científica, que nos diz e nos compromete a entender que daquela forma dá certo. E também tem outro detalhe, não basta também eu saber que aquela prática ela é efetiva, cientificamente comprovada, se eu não entender, eu posso utilizar ela e dar errado.
tá? E aí você vai colocar a culpa na prática. Não, não é na prática, porque ela cientificamente já é comprovada. É você que não está entendendo ou compreendendo. Então a gente precisa aí, de alguma forma, né, ter a clareza dessa essência para poder ajudar e favorecer todo esse entendimento, ok, gente? Bom, brincar estimula o enriquecimento cognitivo, todas as possibilidades. Quando eu falo para vocês de habilidades essenciais, vai favorecer de forma significativa isso. Então, isso já traz um ganho muito significativo nessa possibilidade, tá? Então, é um enriquecimento cognitivo e crescimento emocional, tá? Então, isso vai favorecer a criança desenvolver emocionalmente, a influência do desenvolvimento da própria personalidade. Isso é essencial aqui também. Isso vai favorecer com que todo esse enriquecimento traga possibilidades, né? E de influenciar nas possibilidades com que esse estímulo está sendo proposto. Então, isso traz diferença, isso enriquece essas possibilidades, tá? Então, aqui eu tenho para vocês, né, uma estante lá numa sala, com materiais que a gente coloca, né, e deixa ali para a criança chegar, aqueles que são disponíveis para que aquela criança possa brincar, possa mexer, tá? Nas nossas aulas a gente ensina até a estrutura, gente, como montar essa sala, tá? Como montar essa sala dentro da casa, da sua casa, tá? Para brincar com essa criança, para que ela tenha referência daquele ambiente, da forma como deve ser, com aqueles tipos de brinquedo, tá? Você que é pai, que é mãe, que é profissional, que está me assistindo, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, tem que ter uma infinidade de brinquedos. Não, gente, às vezes a família já tem uma porção de brinquedos. O que a gente tem que entender através dos brinquedos e das brincadeiras? A faixa etária dessa criança, o desenvolvimento dessa possibilidade, o que ela precisa, né? Tudo isso a gente precisa ter a essência para poder direcionar de forma efetiva as coisas que ela necessita. Então, por isso aí nós temos aí uma sala onde tem uma estante do tamanho da criança, os brinquedos são maiores, porque é uma criança pequena, então ela necessita de brinquedos maiores por questões de segurança. Tudo isso faz a diferença nesse entendimento, tá? Nessa compreensão também do material, da forma de disponibilizar isso, tá? Aqui nós temos também alguns brinquedos, alguns materiais, né, que são extremamente muito legais para a gente trabalhar com as crianças pequenas, que facilitam, né, toda essa questão manual, sensorial, da criança, brinquedos de causa e efeito, que fazem toda essa diferença também. Então, a criança pequena, quando a gente está trabalhando essa estimulação toda, brinquedos de causa e efeito, né? O que é um brinquedo de causa e efeito? Por exemplo, nós temos aquele ali que está bem retinho aqui no meio, que são as bolinhas. Eu coloco a bolinha lá e ele vai girando, ele vai caindo, dá um efeito, tem uma musiquinha cada vez que passa. Isso traz uma atenção dirigida da criança, faz a criança, motiva a criança para o brinquedo, para querer tocar, para querer mexer, ter curiosidade, tá? Então, tudo isso a gente também pensa na hora do nosso plano, no nosso momento de intervenção, de facilitar as possibilidades com que aquele brinquedo vai trazer. Como também, gente, a gente identifica que certos brinquedos muitas vezes podem atrapalhar a criança, né? Então, a criança gosta muito de animais. Olha só, ela olha ali uma gama de brinquedos dentro da sala, ela só pega os animais. Então, assim, eu posso ser os animais, utilizar os animais como um disparador para a criança começar a brincar, mas depois eu tenho que ofertar outras possibilidades. Eu tenho que direcionar a atenção para ela, para outros efeitos. E isso faz toda a diferença dentro de um processo de intervenção, tá? Eu gosto bastante desses também, a gente utiliza muitos instrumentos de avaliação, utilizam eles também para
para avaliar, né? Então, aqui, ó, os brinquedos com formas, com encaixes também, é muito importante para a gente poder utilizar. Aqui nós temos uma série de brinquedos também super interessantes, né? Eu gosto muito desses materiais, gente, porque esses são plásticos, tá? E eles têm geralmente um acabamento até tem muito bom, e a criança, dependendo da idade, ela pode utilizar, a gente consegue lavar, higienizar melhor esses brinquedos, utilizar, então não são brinquedos tão caros, você consegue, né, poder ter o acesso a eles. Aqui tem outro brinquedo também muito interessante para poder trabalhar, né, colocar dentro, fora, você com crianças mais avançadas, você vai trabalhando sequência, você vai trabalhando atividade de raciocínio, tempo de espera, motricidade, são várias situações que vão poder favorecer. Lego, gente. Lego, como também pecinhas de madeira, né? Blocos lógicos, né? Uma infinidade de atividades que a gente pode trabalhar desde a criança pequena até o adolescente, gente, com blocos lógicos. Isso é muito importante vocês conhecerem, entenderem. A gente vai dar dicas, dá suporte, explica, notifica, né, menciona todas as possibilidades que podem ser feitas com blocos lógicos numa brincadeira. Também para favorecer com que essa criança socialize, que ela tenha uma interação com outra criança. Quais são as possibilidades que a gente pode fazer? E aquela criança com autismo, né, que é grave, muitas vezes que tem uma dificuldade de sentar junto, de estar junto, muitas vezes com esse material organizado, estruturado, já facilita com que a criança tenha essa possibilidade de estar ali, pelo menos desempenhando. Já é uma aproximação mais, né, intensa, que vai favorecer daqui a pouco ela poder estar brincando com a outra, né, dela estar compartilhando o mesmo espaço, por mais que cada um esteja brincando com um brinquedo. Daqui a pouco o profissional troca, mas elas estão ali, estão juntas, mais próximas, brincando, cada um com o seu brinquedo, mas estão próximas. Então isso vai com estratégias, vai com sutilezas também do comportamento de cada um, né, na hora de planejar que tipo de brinquedo, que tipo de intervenção, que tipo de conteúdo nós precisamos trabalhar com essa criança, né? Quando a gente fala de habilidades essenciais no ensino da criança pequena, é o brincar. E o brincar desperta o quê? Uma das características importantes, gente, do brincar, que a gente vai despertar na criança com autismo. O que a gente precisa trabalhar? Percepção, a criança ter percepção, a criança trabalhar com a questão da atenção, trabalhar com o desenvolvimento, né, da tarefa, da execução da tarefa, dela poder mexer, poder manusear, fazer toda a parte motora fina, né, que é uma habilidade essencial para que essa criança possa, né, alternar a mão, fazer integração olho-mão na hora de brincar, na hora de poder compartilhar um brinquedo. Então, tudo isso também a gente vai estar trabalhando. Então, habilidade importante para brincar, para o processo de aprendizagem, depois que na estimulação precoce, que na brincadeira, a gente vai despertar na criança, gente, qual que é? Imitação. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da imitação, nós precisamos trabalhar a questão da percepção, nós precisamos trabalhar a questão motora, né? Então, tudo isso vai fazer parte desse processo, tá? Que vai enriquecer as possibilidades de intervenção. Por isso, gente, é muito importante a gente entender qual é a função daquele brinquedo, o que eu posso olhar para o brinquedo, o que eu posso fazer com aquele brinquedo. Cada vez que eu olhar o brinquedo, eu ter um brinquedo na mão, o que eu posso ajudar para interagir com ele, fazer com que ele, de alguma forma, traga algum efeito, né? De poder escolher isso. Também, uma das coisas essenciais num programa, num trabalho, num planejamento de intervenção com uma criança com autismo é eu entender quais são os interesses dela. O que ela gosta, que tipo de brincadeira que ela gosta mais, que tipo de brinquedo que ela gosta. Tudo isso também vai fazer a diferença aqui, tá?
Ali nós temos outros brinquedos de causa e efeito, tem essa minhoca, né? Tem as linhas de sequência, que depois, mais para frente, dependendo da criança, à medida que ela vai evoluindo, esse brinquedo aqui, ele já vira trabalhar sequência. Sequência é uma habilidade extremamente importante para o processo de alfabetização, então a criança precisa aprender essa habilidade. No autismo, a gente ensina essas habilidades, né, fragmentadas, a gente fragmenta, ensina a habilidade por habilidade, né, para que no contexto todo, depois ela possa se aprimorar de cada possibilidade dessas, né? Então, aí nós temos uma porção de brinquedos. Um dos brinquedos essenciais, gente, também são as bandinhas, né? As bandinhas musicais, todos os instrumentos musicais, às vezes é vendido em kits, né? Para essa criança também trabalhar o som, né? Trabalhar toda essa questão que é importantíssima, toda essa questão toda a parte auditiva dela poder estar ouvindo o som, que forma que ela faz o som, como que ela imita aquele som, né? Então são materiais, brinquedos que a gente vai tendo uma diversidade de possibilidades e de objetivos na hora da intervenção. Os autistas apresentam ou desenvolvem uma maneira muito peculiar de brincar. Isso é muito importante a gente saber. Cada um tem o seu jeitinho, muitas vezes, de brincar. E aí, né, nós precisamos entender como que essa criança brinca, como que ela interage com esse material, com esse objeto, para poder entender o perfil dela. Tá? Então, eu preciso olhar isso, eu preciso canalizar essa minha observação. Minha observação tem que ter técnica, eu tenho que saber o que é observar. Não basta eu chegar, olhar uma criança, tá, mas o que eu vou observar nela? Eu vou observar ela brincar, eu vou observar ela interagir, eu vou observar ela na hora de executar uma tarefa. Qual é o meu objetivo nesse momento da brincadeira, do brincar, do despertar para o brincar, num ambiente, numa situação social? Como que eu vou poder promover? Importantíssimo, gente. A gente aprofunda muito esse tema dentro dos nossos cursos e fala muito sobre isso, a qualidade dessa brincadeira. Não basta saber se a criança brinca, tem que saber qual é a qualidade daquela brincadeira. Se aquela brincadeira está sendo uma brincadeira funcional, se realmente ela está entendendo, tá? E se aquilo tá claro, aquilo é funcional mesmo, se não é um comportamento repetitivo, estereotipado, que muitas vezes ela tá pegando o brinquedo só para balançar e pronto, tá? Mas se é a partir dali, nós podemos começar, mas nós precisamos entender qual é o perfil daquela criança com aquele material, com aquele brinquedo, tá? Então, isso é bem importante para a gente entender. E outra coisa, jamais a gente coloca uma criança num grupo sem ela saber se ela tem habilidade essencial para estar ali naquela determinada atividade que você está colocando no grupo. Por isso que muitas das nossas crianças com autismo têm dificuldade de entrar no grupo, porque às vezes o profissional não está fazendo direcionamento efetivo, cuidando da qualidade daquela habilidade que vai ser exigida, por que ela está naquele grupo, que horas que ela entra, que horas que ela sai. Isso é muito importante, gente, porque se não entra aquela criança, ela não entende, ela não compreende, e aí o que nós vamos começar a ter um problema? Com a motivação. E a partir do momento que a gente começa a ter problema com essa questão da motivação, isso é muito difícil, porque aí nós temos que trazer 1000 possibilidades, entender este comportamento, e às vezes a gente pode perder na criança ali tudo que a gente construiu por uma situação, uma intervenção inadequada com a criança. E aí é sério, porque aí a gente vai estar prejudicando o desenvolvimento dela. Aí não dá, né, gente? Então a gente precisa entender e compreender as possibilidades, tá? Frequentemente tem dificuldade de dar função correta e as variações aos brinquedos, tá?
perdem o interesse com muita facilidade, tá? Ele pegou o brinquedo, olhou, opa, mas de que forma que eu posso apresentar? Que forma que eu posso apresentar aquele brinquedo, né? Tem criança que pega o brinquedo, olha, já pega e já joga. Ou ela pega a caixa, só faz isso daqui, olha e tira. Então ela não interage, ela não faz esse movimento de interagir com o material. Então eu preciso, nessa hora que ela não sabe interagir, né, mostrar para ela cada etapa, ou outro dia eu mostro diferente para ela poder colocar. Ah, a criança não consegue alternar mãos, então ela tem uma dificuldade de alternar. Então, o que eu vou fazer? Então, eu preciso entender que talvez eu vou ter que dar um suporte para ela poder fazer isso daqui, ou eu segurar para ela poder. Entende, gente? Isso é muito importante para a gente poder ter esse direcionamento de um brinquedo ser mais cuidadoso, né? Outros brinquedos muito interessantes, por exemplo, aqueles que eu estava falando para vocês, que é muito interessante, que a gente tira, ó. A criança, dependendo da criança, a gente tem que avaliar. Por que avaliar a questão motora? Porque se ela não tem força lá na mãozinha, ela não consegue fazer isso, esse brinquedo não vai ser interessante para ela. Mas eu posso ter, aqui ela não tem força para fazer isso ainda. Isso não quer dizer que eu nunca mais eu vou apresentar este brinquedo. Eu vou apresentar, mas eu preciso entender para ela que se ela não está tendo força ainda para brincar com esse, eu posso apresentar outra possibilidade que é mais, né, é paralela a essa. Por exemplo, eu adoro esse brinquedo, eu queria deixar essa dica para vocês aí, que é o gira-gira, né, um brinquedo que eu uso para avaliar, para intervir. Então, aquele é preso, esse aqui eu só tenho que colocar, e ele dá uma causa e efeito, gente, né? Então, ele traz outra possibilidade de eu poder brincar com esse material. E isso já traz para a criança uma motivação, já desperta a brincadeira nela, já faz a possibilidade, né? Brinquedos, né, sonoros também, que vão trazer a possibilidade, tá muito forte, o que houve, que barulho é esse? Para aquela criança também perceber, né, que ela está escutando, o que é isso que ela escutou? Ah, é um grito, é um barulho, o barulho do animal, o que é? Porque aí a gente vai trabalhando com esses brinquedos, com essas possibilidades que vão favorecendo isso, tá, gente? Isso faz toda a diferença. Outra brincadeira de causa e efeito, né? Então, por exemplo, aqui, provavelmente não vai andar, né? Os causa e efeito, aqueles que você dá cordinha, que você dá corda, aquele não vai andar, né? Ó. Então, é muito interessante para você despertar na criança o brinquedo, a possibilidade que ele traz, o que ele vai poder beneficiar. Então, outros brinquedos que também a gente também tem que cuidar da qualidade, que às vezes aquela criança que, né, com madeira, algo que pode machucar com a criança, a gente vai graduando, gente. A gente vai vendo também o material. Esse é de plástico, essa aquela criança pode pegar, que ela não vai machucar. É um brinquedo que traz uma certa segurança, né? Outros tipos de brinquedo também, muito interessante, que nós temos, né? Também os fantoches, os dedoches, de trazer as possibilidades, né, de fazer com que a criança imite, interagir com o boneco, eles amam isso, e isso traz uma causa e efeito, você pode criar um cenário, pode trazer possibilidades, isso tudo ajuda e motiva a criança a despertar, estimular ela para brincar, para proporcionar, né? Quando eu coloco o fantoche, gente, a criança quer pegar, ela quer saber como coloca na mãozinha dela, então são efeitos que pode trazer muitas possibilidades, tá? E vamos lá, muitas estratégias para vocês de como brincar com a criança TEA. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Gente, aqui é um recorte da aula, né? Que a gente trabalha brinquedo, que a gente trabalha de estimulação precoce. Você vai ter uma diversidade de conteúdos, de material só sobre estimulação, de protocolos, de materiais, de possibilidades, tá? Então, aqui é um recorte
de muitas coisas que a gente tem para passar para vocês e que vai trazer esse benefício, né, da gente realmente entender aquilo que precisa e ser efetivo num processo de aprendizagem, né? Então, primeiro, como brincar com TEA, gente? Vamos lá. Identificar os seus interesses e motivações. Top da linha, tá? Top, eu preciso saber quais são os interesses. Primeira coisa, vou conhecer aquela criança, eu preciso saber o que ela gosta, o que ela motiva ela. Tá? Ela motiva ela a borboletinha. Opa, então é a borboletinha? Eu vou trazer uma parecida. Ou senão, às vezes, não deu, a mãe traz aquela, eu peço para a mãe, traz aquela que é a dela mesmo, que motiva. Então, eu vou trazer essa possibilidade para começar essa interação, começar essa possibilidade, tá? Então, isso é muito importante. Caso perceba que a criança não sabe brincar, modelo é essencial para a habilidade de ensinar. Aí nós vamos entrar com uma prática baseada em evidência, que é a modelagem, né? Eu modelo aquele comportamento, eu mostro para ela. O que é isso, gente? Lá a gente vai explicar isso com muitos detalhes também. Quando é modelar, eu vou lá mostrar para ela, tá? Que ela, para girar esse brinquedo, ela tem que fazer assim. Aí eu mostro, eu giro. Ó, você quer girar? Você pode fazer assim. Agora é a sua vez. E aí eu faço com que a criança pegue. Então, eu estou modelando. Eu estou dando modelo, mostrando. Quanto mais possibilidades do modelo a gente dá, melhor será o processo de aprendizagem, de entendimento dessa criança para aprender qualquer coisa, tá, gente? Ensine a criança a usar os brinquedos e transforme o brincar em algo leve, motivador, tá? A partir do momento que nós temos o entendimento do que ela gosta, gente, nós começamos a brincar, se prepare, porque a gente não para nunca mais, né? Quando a gente está intervindo com essa criança, porque a gente já consegue identificar quais são as possibilidades e fazer a diferença, tá? No processo de intervenção. Possibilitar o envolvimento com diversos estímulos que promovam essa interação com o estímulo, criar alternativas com os estímulos, né? Variar as alternativas, as possibilidades. Então, por exemplo, gira-gira é um dos meus carros-chefe aqui na clínica, né? Então, eu posso muitas vezes pegar, espalhar pela sala e eu coloco uma imagem da cor ou a fotinho do brinquedo, daqui da peça, e ele tem que procurar ali e colocar aqui. Outro dia eu posso dar uma por uma e ele vai fazendo a relação. Ou eu posso dar uma imagem com a sequência correta, com números e ele graduar. Tudo vai depender do quê? Qual é o meu objetivo, qual é a necessidade. Por isso que a gente pode criar alternativas. Gente, com o mesmo brinquedo, a gente pode criar várias possibilidades e, ao mesmo tempo, avaliar diversas habilidades da criança, tá? Tudo isso faz com que a gente possa ajudar. Então, sugestões de brinquedos educativos para as crianças com autistas, tá? Blocos para montar, brinquedos que podem ser mordidos, bolhas de sabão ou balões. Gente, quer brinquedo mais barato e que tem um efeito incrível de trabalho, de causa e efeito, de interação, de possibilidades, bolinha de sabão, tá? Esse é um brinquedo excelente, que inclusive, quando vocês aprenderem dentro da pós os instrumentos que são utilizados para avaliar, para verificar também possibilidades de intervenção, o que acaba acontecendo, né? Vocês vão ver que esse brinquedo é um brinquedo que está em vários testes, em vários protocolos, como um importantíssimo para você avaliar causa e efeito, imitação, várias possibilidades, né? Até para avaliar a motora fina, a gente utiliza alternação de mãos, atenção, execução, comportamento da criança frente àquele brinquedo. Tudo isso a gente avalia, tá? Carrinhos, aviões, trens, bonecas, outros itens que funcionem sem bateria, bolas, cama elástica, piscina de bolinha, super interessante, tá?
Aqui eu trago para vocês também uma sala onde nós temos ali possibilidades dos materiais, também a estrutura, a forma como eu vou organizar esse material. Isso também faz efeito ali na hora da gente poder proporcionar isso, tá? Muitas vezes nós vamos entender também como estruturar essa brincadeira. Gente, eu sou suspeito para falar, porque é muito interessante, tá? Você montar um set de trabalho, né? Eu viajo muito e trabalho em outros locais também, e cada vez que quando eu levo o meu material, às vezes só estendo o meu tapete, a criança, ela já entende, e eu coloco a minha mala de brinquedo, ela já entende que naquela mesa ou naquele tapete ela vai brincar, independente do local. Aquilo está estruturado, está organizado, isso facilita a criança a ter um desempenho legal, interessante, tá? Aqui vem uma série de materiais também, com formas geométricas, brinquedos para motricidade, aí já vem outra leitura, relação número com quantidade. Aqui nós temos a Torre de Hanoi também, que envolve toda a questão de raciocínio, que é esse daqui, utilizo muito para a questão da avaliação e intervenção também, material excelente, tá? Para a gente poder avaliar a questão do raciocínio da criança. Aqui nós temos outros tipos de materiais que a gente pode trabalhar a força ali do martelinho, ver o quanto essa criança tem de força na mão, o quanto ela se organiza para este comportamento, para direcionar. Ali nós temos também as formas geométricas, onde a gente vai verificar as possibilidades dela entender, né, que forma que eu vou colocar, a percepção, aonde está, tem vários furos, mas aonde que é o furo que eu coloco o círculo, né? Aonde que eu coloco o triângulo, aonde que eu coloco o retângulo, tem que ter uma ideia ali, né, para poder dar esse visual, essa organização para essa criança. Tudo isso faz importância, tá? Nós temos as caixinhas também que a gente trabalha, né? Trabalhar a sequência, ordenar elas, colocar numa sequência que favoreça a cor, né, o tamanho. Então, a gente vai trabalhando com essa possibilidade e avaliações de possibilidades com os materiais, tá? Então, isso faz toda a diferença. Aqui eu tenho outro brinquedo, gente, muito legal, que já é para crianças um pouquinho mais avançadas. Eu trouxe um recorte de várias possibilidades aqui. Aqui já é um jogo onde envolve memória e tem de raciocínio. É excelente esse material também para trabalhar numa avaliação, para trabalhar para brincar, para trabalhar com a questão do raciocínio da criança. Aqui também, quando a gente trabalha, né, com cor, com forma, com tamanhos, com letras, com números, a importância de relacionar a imagem com o concreto, né? Então, a criança vai fazer, principalmente na criança pequena, tá, gente? De fazer essa relação. Maçã, cadê a maçã? Ele entender a maçã de brincadeira, a cenoura, agora que é a maçã verdadeira. Então, a criança fazer essa relação, né? Então, hoje está tendo já muito no mercado, muito material com frutas, com verduras. Existe até, gente, para vocês terem uma ideia, crianças que a gente começa a trabalhar, vai trabalhando toda uma dessensibilização disso também com os alimentos devido à seletividade alimentar que muitas crianças têm, que é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo no autismo, né, de crianças, e isso eu digo que é um dos maiores desafios no autismo, a questão da alimentação, da seletividade, né, gente, porque aquela criança autista, se ela diz que ela não come, né? E aí a gente tem que avaliar se é um padrão de comportamento, se é uma alteração mais sensorial, mesmo de demanda dela não tolerar, né, realmente aquele alimento. Então isso também requer uma avaliação específica, um aprofundamento específico, um entendimento, tá? Que traz para nós a possibilidade de várias estratégias e recursos para trabalhar
com essa demanda. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Então, é muito importante a gente entender isso. Nessa etapa, quando a gente trabalha com a discriminação visual, é muito importante vocês entenderem que a criança, ela vai trabalhar, vem todo esse material concreto, quando a gente vai trabalhar, intensificar, em que etapa, como eu disse para vocês, é necessário cada estímulo desse ser inserido. E aí tem uma etapa muito importante que a gente chama de discriminação visual, que quando a criança ela vai começar a ver que aquela imagem ali que está na mesa é a maçã, ela come primeiro, gente, até antes da própria nomeação, a gente vai trabalhando a discriminação visual. Então, não basta ela já trabalhar a questão da nomeação. Para antes de nomear, eu preciso discriminar. Eu estou falando de autismo, gente. Isso é importantíssimo para a gente entender. Lá na criança típica, muitas vezes a gente vai trabalhando e alternando isso e tá tudo bem e dá tudo certo. Aqui não. Aqui eu preciso trabalhar com a discriminação visual, tá? A criança, para ela entender, para ela nomear, para ela ter o conceito, ela precisa visualizar, ela precisa compreender aquilo, ela precisa ver. Eles são pensadores visuais. Então, para isso, necessita de todo esse apoio, de todo esse suporte. Por isso, gente, não basta sair por aí pegando o brinquedo, já colocando na mão da criança. É claro, ela vai interagir. Mas assim, ó, o que acaba acontecendo com muitas crianças também autistas que têm uma diversidade de materiais de brinquedos, tá? É aquela sala, aquele quarto cheio de brinquedo, e ele não utiliza de forma funcional. A criança vai pegar, ela tira tudo e ela não sabe brincar. Então, já vou falar para vocês, quem está me assistindo aqui, que tem filho autista, ou um aluno autista, que está lá na educação infantil, que ele pega uma caixa de brinquedo, ele só tira e sai andando de novo, ele não sabe brincar. Então, nós precisamos ajudar essa criança a brincar. E para ela interagir, e para isso tem estrutura, para isso tem procedimentos de trabalho, tá? Para isso tem o que a gente chama de entendimento do perfil educacional, comportamental desta criança, tá? Isso é necessário, gente, é necessário ter esse conhecimento, toda essa possibilidade para propor de forma efetiva uma qualidade nessa intervenção, tá? Aqui tem os materiais também, a hora que começa a entrar forma, imagem, números, letras, que a gente vai trabalhando com os encaixes, tá? Aqui vários jogos do mercado que tem e que a gente vai, num momento, num processo de brincar ali, onde já começa uma atividade mais formal, que já tem o jogo, onde entra uma etapa de jogo, onde nós temos quebra-cabeças, números, letras. Tudo isso já vai fazendo parte desse processo também para a gente possibilitar essa intervenção, tá? Eu gosto muito desse material, gente, muito interessante, que é o Lince, tá? Eu tenho 3 linces, só para vocês terem uma ideia, assim, é muito interessante, é onde o material que a gente tem, assim, quando eu falei para vocês da variação do material, enfim, olha, existe várias possibilidades da gente brincar com lince. Existe aquela forma correta que vem, mas dentro do autismo, gente, a gente cria diversas possibilidades. Você faz ditado, você relaciona com palavra, você relaciona com a imagem, outra imagem diferente ou semelhante, você faz referência com concreto, você faz ditado, autoditado também. Gente, e além de trabalhar com toda a possibilidade de discriminação visual, tá? Isso faz todo esse processo. Nós temos o Magic ali, Letter, que é com letrinhas. A gente coloca lá a imagem, e tem a palavrinha e ele vai montando a palavrinha como modelo. É uma forma também de estar trabalhando para as crianças que entram no processo de alfabetização também, que a gente vai colocando, tá?
Aqui eu já trago o mais rebuscado, que é um grande jogo sensacional. Também eu, Luiz, utilizo na avaliação, num processo de intervenção, o Cilada, tá? É um material, um brinquedo também muito interessante para trabalhar raciocínio, né, para trabalhar a questão da própria memória visual ali, várias questões que, né, controle inibitório, atenção, execução, tempo de espera. Gente, é uma infinidade de possibilidades dessas habilidades que vão trazer todo esse contexto para a gente, tá? Então, são materiais, jogos muito interessantes aí para a gente poder trabalhar com essas crianças, tá? Aí tem o Aprendendo ABC, aí tem depois com números, com multiplicação, conhecendo o corpo, olha lá, conhecendo o corpo, exatamente com materiais extremamente organizados, estruturados, que facilita a criança, o envolvimento, a execução e trabalhar com toda essa esfera, né? Que vai promover um conhecimento, tá? É muito interessante, gente, que a partir do momento que a gente tem a essência do qual é a necessidade daquela criança, isso tudo vai fazer diferença nas possibilidades na hora da gente estar intervindo, né? Você já consegue saber, por isso a importância de você entender quais são os jogos que são importantes para a faixa etária, qual é a importância deles, quais são os objetivos de cada um. Eu jogo, gente, eu estou sempre estudando. Eu estou sempre com o jogo. Se você olhar que eu estou com o jogo aqui, tem jogo no carro, tem jogo na minha casa, porque eu estou sempre com o jogo, né? Olhando, jogando, verificando as possibilidades, estudando o que eu posso mais fazer com ele, baseado na minha criança, na necessidade da minha criança. Tudo isso faz a diferença, tá? Aqui outros também, ó, se vocês perceberem, esses já são mais rebuscados, né? Os desafios de cores, que são quebra-cabeças já um pouquinho mais diferente, que vai trabalhando, né, nas laterais, né, em cada ângulo ali. Aqui nós já temos com sequências, a criança vai mexendo e vai montando de acordo com a sequência que eu estou dando. Aqui eu posso fazer tanto uma sequência deitado como de pé também, para que facilite com que a criança possa mexer. Isso aqui é um trabalho excelente para trabalhar com a questão de raciocínio, tá, gente? Toda a parte de raciocínio, esses últimos jogos que eu estou falando, a gente já começa a trabalhar com a criança que está numa etapa mais, que já saiu, está lá no ensino fundamental, que vai trabalhando com outras possibilidades para a gente criar essas alternativas, tá? Bom, estímulos sensoriais. Construir um caminho repleto de texturas, gente, diferentes, confortáveis, também estímulos sensoriais é muito importante para trabalhar com a criança pequena, tá? Circuitos motores com algodão, areia, pena, a criança ter a experiência de trabalhar com isso. A sensibilidade, tá? Afeta a capacidade dos indivíduos de entender que processar esses estímulos sensoriais como texturas, sons e luzes, cores, cheiros. Então, essa sensibilidade causa, né, uma situação muito indevida para essa criança, por ela não querer, né? Então, a gente tem que ir com calma, entender, jamais, gente, dê um estímulo que está sendo aversivo para a criança, tá? Isso pode estar machucando ela e você não entendendo que aquilo lá está machucando, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que respeitar, senão aquele estímulo que era para ser todo muito bom, está sendo aversivo para ela, e isso acontece. E aí a gente vai, não quer dizer que a gente vai tirar isso dela, mas aos pouquinhos a gente vai dessensibilizar para que ela possa participar, tá? Então aí vem brincadeiras sensoriais com caixa de areia, gelatina, a gente coloca o brinquedo lá dentro e esconde, ela tem que pegar, qual que ela pegou, tá? Brincadeiras sensoriais com balões de água, caixa de painel com texturas, pintar as mãos, os pés, gente, muito interessante. Tem professores ou profissionais que trabalham só com a mão, a gente tem que trabalhar com os membros inferiores também, crianças sentir essa possibilidade, tá? Tinta ou gel no saquinho Ziploc, muito legal, a gente consegue criar isso e levar a criança a levar para casa, ter várias ideias, brincar com os pais.
brincadeiras sensoriais com a natureza, adivinhando sabores. Olha aí os blocos. Aí aqui eu trouxe, gente, uma ideia para vocês de como pegar um brinquedo, e olha só que eu trouxe, hein? Uma ideia de pegar um brinquedo e você planejar ele. Então vamos lá, blocos de encaixe, blocos, né, lógicos. Então, encaixe e empilhar. Então, primeiro, dar modelos de como montar os blocos, empilhar copos e cubos. 2, misturar os brinquedos e fazer uma torre, trabalhar a flexibilidade cognitiva. 3, trabalhar conceitos, cores e números. 4, estimular o simbólico, brincar de castelo do rei, pista para a corrida de carros. Por que é tão importante nós trabalharmos a questão simbólica? Porque é através da questão do simbolismo que nós vamos trabalhar com as questões emocionais, comportamentais, a própria formação dessa personalidade dessa criança. Então, outra dica aqui, uma massinha de modelar, tá? Mostrar as cores, tamanhos, deixar a criança se familiarizar, dar um modelo, amassar, fazer bolinha, movimentos simples como movimentos mais complexos. Hoje você entra numa loja de brinquedos, gente, tem paredões assim, ó, com muita estratégia e materiais para trabalhar com a massinha de modelar. Tá? Profissionais, pais, nós precisamos entender que a massinha de modelar não é só para fazer bolinha. Existe uma infinidade de possibilidades e de estratégias para a gente trabalhar com essa criança. Cor, quantidade, textura, brincadeira, brinquedo, simbólico, é uma infinidade. Então, eu deixo essa dica para vocês, que vocês podem, ó, cada material, cada brinquedo, é bem assim que a gente pensa. Ah, com a massinha de modelar, para esta criança, o que eu vou fazer? E aí você lista, gente, ó, várias possibilidades, tá? Aqui outros recursos que você pode estar fazendo com que a criança pegar com colher, né, na hora que você vai ensinar que aquela criança tem uma dificuldade motora com a mão. Então, através da brincadeira, você vai trabalhando aquele movimento que você espera para que ela possa aprender a pegar a colher e se alimentar sozinha, sempre pensando, gente, levando para consideração da funcionalidade, tá? Aqui nós temos os tapetes sensoriais, as bolas, as massinhas que a gente pode criar. Ah, professor Luiz, eu não quero comprar isso, eu posso fazer? Deve, você pode criar muitas possibilidades com cartão, com sucata, com restos de tecido, gente, bolinhas, gente, muita coisa para criar essas alternativas, né? Então, ali, aquela criança que ama os dinossauros e ama os animais. Os dinossauros, se vocês perceberem aí na tela, está todos eles dentro da gelatina. Então, a criança tem que furar, tentar mexer. Antes de comer, ela vai mexendo ali para tirar, né, os dinossauros. Então, são brincadeiras que você vai trabalhando para possibilitar esse desenvolvimento, tá? Olha o que eu estava falando para vocês aí, gente. Modelinhos também de circuitos, né? Para a criança passar os pés, passar as mãos, né? Então, muito interessante para trabalhar essas questões. Aqui vem uma infinidade, gente, tá? Esses são os carros-chefe aqui no consultório, inclusive os adultos, tá? Que são esses brinquedos, esses materiais para trabalhar a questão da atenção, tá? Nós temos aí os temporizadores, as minhocas, né? Tem as bolinhas sensoriais, as ervilhas aqui que você aperta e elas vêm, os cubos. Então, tem uma diversidade desses materiais. Olha, esse aqui é o meu último que eu comprei, gente. Ó, eu não tinha esse. São os anéis. Muito interessante, tá? Que eles vai virando para você manter a atenção dessa criança aqui na mão, manipulando. Então, você vai brincando. Aqui você vai dando a possibilidade e vendo que aquele brinquedo pode trazer de possibilidades, né? Uma diversidade aí, ó, de materiais que vão trazer esse ganho todo, tá, gente? Jogos educacionais também, para a gente trabalhar a atenção, ó, com blocos também para fazer em 3D, né? A criança projeta na imagem, visualiza, tá?
Aqui, ó, com material já estruturado para a criança, né? Tem a cartinha, ela tem que montar, tá? Fazer essa referência, tudo ali prontinho e a criança vai montando, né? E tem uma diversidade de materiais para vocês. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!